Hoje é culto de oração e nós temos esse compromisso e o hábito de dar sequência às temáticas que o Espírito de Deus vem trazendo na nossa igreja para a edificação da nossa vida. E na segunda-feira passada, só para fazer, antes de iniciarmos a mensagem de hoje, só para fazer uma revisão da matéria, o pastor Rafael pregou João 15:7. Vocês lembram? Não, né? Mais ou menos. Lá dizia: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhe será feito. Foi isso que ele pregou. E o pastor Rafael trouxe para a gente, disse que a palavra de Deus é a verdade, ela tem que acontecer. E se não acontece, o problema está na palavra ou está em nós? Está em nós. Olha, o Edson guardou. Dentre os problemas que o pastor Rafael trouxe, como problema estando na gente, ele falou sobre o momento de orar e o momento de agir. Vocês lembram disso? Às vezes nós oramos no momento de agir e agimos no momento de orar. E ele deu como exemplo Moisés em frente ao Mar Vermelho, quando ele quis orar e Deus falou: está clamando por quê? Marcha, né? Depois deu o exemplo de Davi, quando saquearam Ziclague, e Davi, em vez de agir, primeiro orou, perguntou, depois Davi agiu. Isso foi uma das questões que ele colocou aqui para a gente. Aprendemos também que há situações que temos que esperar, porque Deus pede que nós venhamos a esperar. Então, isso está gravado. Às vezes Deus quer testar a nossa fé, Deus quer edificar a nossa fé, e Deus quer ver aonde vai a nossa confiança. Então ele trabalhou algumas questões que interferem na gente. Hoje, dando continuação a essa ideia de algumas coisas inerentes à nossa vida, em relação à palavra de Deus, eu queria que vocês abrissem em Lucas 9, 23, do versículo 23 até o 25. Evangelho de Lucas 9, versículo 23 e 25. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nos colocamos na Tua disposição para fazer a Sua vontade. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua santa palavra, Senhor. Quebra toda resistência nos nossos corações, na minha vida, na vida daqueles que estiverem ouvindo, quanto, Senhor, há necessidade de transformação, há necessidade de renovação, Senhor. E que a gente possa sair, Senhor, edificado e alimentado por meio da Tua palavra e lhe entregar, Pai, aquilo que lhe é devido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegaram aí? Lucas 9, 23? Na versão da Nova Almeida atualizada, aí está dizendo assim, começa o versículo 23. Jesus dizia a todos. Então, como o pastor Rafael gosta de fazer, todos é todos. Todos não é parte. Todos não é parte. Todos é todos. Então aqui é algo que o Senhor Jesus dizia a todos. Ele não era algo específico aos discípulos, algo específico aos fariseus, aos escribas, aos ímpios, aos pecadores. Jesus dizia a todos. Então isso é importante. Então aqui vem uma orientação do Senhor que ela é para todos. Não é especificamente para a igreja, para todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa guardar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Aleluia. Bom, essa é uma passagem conhecida, uma passagem que a gente já deve ter ouvido muitas mensagens aqui, mas hoje eu quero trazer a dimensão, primeiro, da negação. Negar a si mesmo,
é uma coisa que mexe com o ego da gente, com uma perspectiva egocêntrica. Uma perspectiva egocêntrica. E isso interfere na nossa vida espiritual. Isso interfere na nossa vida de oração. Por quê? O egocentrismo é uma estrada que não é o caminho. O egocentrismo do ser humano, como Jesus está falando para todos, né? Nós estamos falando para todos. O egocentrismo do ser humano não é o caminho, é uma estrada. Quem é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Nós temos que guardar isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Então ele gosta de se definir como vida. Isso é importante vocês guardarem isso, terem isso em mente. As pessoas egocêntricas destroem a si mesmo, pois tentam se fazer de Deus. Tentam se fazer de Deus. A palavra aqui está dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Elas tentam se fazer de Deus. Esse é algo que incomoda o próprio universo, incomoda a vida, porque a vida, ela não funciona. Quando Deus criou a vida, como Jesus e a própria vida, ela não funciona no entorno do egocentrismo ou do egoísmo, vocês queiram dizer. Por quê? A vida não apoia essa atitude. Essa estrada, na verdade, do egocentrismo é uma estrada, é um beco sem saída. Porque a palavra de Deus diz que quem quiser seguir esse caminho vai o quê? Vai perde a vida. Perde a vida. E a palavra vida, ela é inerente a toda a criação. A toda a criação. Não só a minha vida, mas a toda a criação. Todo o universo depende de coisas que têm vida. As árvores, as plantas, tudo. Vocês até têm o hábito mais, as mulheres, de tratar das cores, né? Pô, essa cor tem vida. É bom botar uma cor com vida. Essa tua cor não está... Você dá até o adjetivo, como adjetivo vida para as cores. Cores vivas, cores vibrantes. Então a gente trabalha o tempo inteiro com uma vida. Então, a pessoa está com o rostinho meio apagado, meio caído, né? Vem do trabalho assim, vem meio mortinha, está meio mortinha, né? Parece uma pessoa mortinha. Então a palavra vida, ela está em torno de todo o universo. De todo o universo. Se o céu está claro, você está vendo as estrelas, contemplando tudo, você começa a glorificar a Deus por tudo aquilo que você está vendo. Então a palavra vida, ela é fundamental. E o egocentrismo que o Senhor está chamando a atenção, que é a negação de si mesmo, ela vem no sentido contrário. Ela vai para a estrada, ela vai para um beco sem saída. A ideia de vida ela é composta pelo desejo egocêntrico e a falsa ideia da visão da natureza humana. Já ouviram alguns ditados? Cada um por si, Deus por todos. Esse ditado é falso, é maligno. Muitos desses ditados tiveram origem num ditado mais maligno ainda, que era cada um por si e o diabo que mate o último, que leve o último. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, era assim. Depois adoçaram ele, então cada um por si e Deus por todos. Mas se fosse viver cada um por si, o diabo vai levar, não o último, vai levar todos. Todos vão chegar para a morte. Então essa ideia que a sociedade impõe, de cada um por si, da coisa individual, de vencer, de batalhar, de não considerar o outro, ele é um suicídio. E ele isso decorre, o egocentrismo e o ego, é um dos impulsos do ser humano. O ser humano tem 3 impulsos que Deus colocou como assim, emergentes. O primeiro impulso é o ego. O segundo impulso é a relação de reprodução.
do sexo que o ser humano tem, porque ele recebeu uma ordem para crescer e multiplicar. Terceiro impulso que nós temos é o gregário, o desejo de viver em grupo. Desses três, os dois dominantes é o ego e o gregário, o desejo de viver em grupo. Vocês hoje estão aqui em grupo. O Espírito Santo mobilizou vocês para estar na igreja. Acontece no domingo. Vocês gostam de viver em família. Alguns gostam de ir ao Maracanã, se agregar lá na torcida do seu próprio time, né? Então, assim, outros gostam de ir à festa. Então, esse impulso de desejo de estar em grupo é um impulso dominante. E o impulso que leva ao egocentrismo, o ego, também é um impulso dominante. São dois impulsos. E eles são paradoxais. São concorrentes, são antagônicos, é a palavra mais correta. Eles são antagônicos. O egoísmo, o egocentrismo e o desejo gregário, o desejo de viver em grupo. Aleluia! São opostos. E o que acontece? O que é o egoísta? É aquele que tem um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Ele tem um amor exagerado em benefício próprio a despeito do outro. Lembra da questão do dinheiro? O pecado não é ter o dinheiro, mas é ter o amor ao dinheiro. O egoísta é assim também. Ele se ama mais do que o interesse do outro, do que o outro. Já o altruísta, que é aquele que deseja viver em grupo, ele é o contrário. Ele tem a inclinação do ser humano de se preocupar com o outro. Então, o oposto do egoísta é o altruísta. O altruísta, ele tem o desejo de se preocupar com os problemas dos outros. A cara de alguns irmãos. Não é? Que ora pelo irmão, que liga para a casa do irmão quando está doente, que tenta auxiliar, que escuta, que chama para si o problema. Mas Jesus estava falando aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É dia a dia. Então o altruísta, ele acorda pela manhã e ele já pensa, se ele não ajudar alguém, ele dá uma agonia. Se ele não orar por alguém, dá uma agonia. O egoísta não. Como é que é o egoísta? Ele tem amor exagerado aos seus próprios interesses. Ele só se enxerga. E o outro. Agora, esses dois impulsos são dominantes no ser humano. Então Jesus está falando disso aqui. Jesus está falando dos dois, porque o Senhor Jesus, ele é o Criador. Ele conhece a natureza humana. Então, quando ele diz assim, Jesus dizia a todos, ele queria ensinar o ser humano sobre esses dois impulsos. E sobre esses dois impulsos está o entendimento da vida. Está o entendimento da vida. Aí você começa a repetir o versículo, a revisitar lá e diz, né? Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, então o caminho do egoísta ou do egocentrismo é a morte. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, se você tiver uma conduta altruísta em relação ao Senhor Jesus, aí você já começa a ganhar vida. Você começa a ganhar vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da vida é um caminho altruísta. O caminho da morte é um caminho egoísta. Está indo até aí? Amém? Glória a Deus. Bom, suponha que você organiza a sua vida em torno do impulso do ego. Isso deixa você uma pessoa insatisfeita e frustrada. A pessoa egoísta, ela não fica satisfeita nem com o que ela faz. Ela não é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa amarga. Ela trata de si, mas o que ela faz por ela não a satisfaz. Ela fica incomodada, porque Deus criou você
Deus não criou você para ser egoísta, para que teu ego prevaleça. Ele colocou esse impulso em você e no final você vai entender por que Deus colocou. Então, por que Deus criou a gente com ego? Devia ter criado sem ego. Nasceria todo mundo altruísta, todos se servindo, a humanidade toda. Mas Deus colocou um ego. Mas Deus também te deu um caminho. E o caminho é a questão altruísta, a se preocupar com o outro, né? Se preocupar com o outro, ter essa inclinação para com o outro. Ou seja, toda a vida é edificada sobre o princípio de que é preciso pensar além de nós mesmos. Toda a vida é edificada sobre o princípio de que nós temos que pensar não apenas em nós mesmos, mas pensarmos além de nós mesmos, além do nosso umbigo. Temos que enxergar além do nosso umbigo. Oh, glória! E isso se aplica, gente, isso se aplica até na célula. Isso se aplica, essa ordem que Deus deu, se aplica na nossa célula, a célula do nosso corpo. Toda célula do nosso corpo, ela nasce indiferenciada. Quando ainda é bebezinho, que a gente é bem pequenininho, está lá no útero, as células daquele organismozinho é indiferenciada. Ela ainda não assumiu alguma forma, ela é indiferenciada. Ela fica aguardando, né? Ela tem a força para ela ser o todo. Todas elas têm força para ser o todo, mas ela fica esperando o momento dela renunciar o que ela é para se tornar outra coisa. Quando ela se diferencia, chega a necessidade de ela se tornar uma célula do fígado, uma célula do músculo, uma célula do nosso cérebro, uma célula da nossa pele. Aí ela renuncia o que ela é para ser algo que venha contribuir para o todo. É assim que funciona. É a essência da vida. O Senhor Jesus fez isso. No entanto, quando ela se torna egoísta, quando ela não quer se comportar renunciando o momento indiferenciado dela e querer ser o todo, ela começa a concorrer com o organismo. Ela se torna algo que ela começa a corromper outras para ficar igual a ela. Vê se isso te lembra algum momento no céu. Ela começa a corromper outras para não diferenciar e se formar um corpo autônomo. Ela diz: eu sou o todo. Se agrupa comigo aqui, se agrupa comigo aqui. E elas vão formando o quê? Elas vão formando, né, um corpo estranho dentro do corpo. E ela rouba, começa a submeter o corpo àquele grupo. Começa a roubar a energia do corpo para aquele grupo. E aquilo vai crescendo dentro do corpo. Você já sabe o nome disso, não sabe? Câncer. O câncer é um conjunto de células que se rebelam a ser para o qual ela foi criada. Ela quer ser o corpo, ela quer ser o todo. E ela vai crescendo, 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 roubando a energia do corpo. A pessoa emagrece. E quando a pessoa trata no início, faz uma cirurgia, há necessidade que não deixe nenhuma delas dentro do corpo. Porque se esquecer uma única célula dessa, ela volta a crescer, ela volta a corromper as outras. É uma célula egoísta. Ela não se submete à renúncia de ser aquilo para o qual ela foi designada. Entendem isso, gente? Esse é um princípio da vida. Esse é um princípio da vida. Foi assim no céu. Satanás, como uma célula orgulhosa, egoísta, pensou em ser o todo, está acima de Deus. E ele começou a trazer os anjos para ele. Não quis mais ser ao qual ele tinha que ser, o que ele teria que ser, a posição que ele tinha que ocupar. Então, isso que acontece no nosso corpo, com as células. E hoje nós temos células indiferenciadas na pele. Vocês têm lá embaixo da pele, na camarinha de vocês, umas células indiferenciadas. A gente fica esperando a vez dela se tornar pele, que a pele queima. Vocês vão perdendo a pele, vocês vão à praia, começa a descamar.
lava, pega a bucha, na bucha vem um pouquinho de pele, né? Aí vem na sua caraca não, vem pele também. A gente vai tirando a pele, esfrega, e nova pele, peles que estavam embaixo, células indiferenciadas se diferenciam em derme, epiderme e pele. Elas obedecem a Deus. Elas obedecem o sentido da vida. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E o Senhor Jesus estava dizendo isso. É dia a dia. Nós temos que negar a si mesmo. Porque se bobear, naquele determinado dia, eu me comporto, eu dou força ao meu impulso do ego. Eu dou força, o meu ego acorda nervoso, querendo, e o altruísmo, capacidade de ajudar alguém, né, de pensar no outro, adormece. Esses dois são paradoxos, um vem concorrendo para com o outro. Vocês vão abrir a palavra de Deus, segundo a Bíblia aberta, e como essa questão que age dentro do nosso coração afetou um homem de Deus. Segundo o livro de Crônicas, vou fazer uma leitura rápida para a gente aprender uma coisa aqui. Enquanto vocês procuram, o homem mais saudável do mundo, isso eu estou querendo dizer, quando eu falei do câncer, eu estou querendo dizer que o egoísmo, o egocentrismo é uma doença. E muitas doenças se manifestam por meio da ação egoísta. A pessoa sofre. O homem mais saudável do mundo, vocês sabem quem foi o homem mais saudável do mundo? Arriscaria. Quem foi o homem no mundo, na história do mundo, que você não ouviu falar que ele teve doença? Qual foi o homem que você ouviu falar de que ao tocar nele as pessoas eram curadas? Oh glória! Oh glória! Jesus era egoísta, era egocêntrico, vivia para os outros, o tempo inteiro vivendo para os outros, e exalava saúde. As pessoas tocavam na orla das suas vestes, eram curadas. A pessoa altruísta, ela exala saúde, ela não adoece. Ela não adoece, gente. E esse impulso do ego, ele age nas nossas vidas e a gente, sem perceber, saindo de célula para uma situação mais particular, mães, pais, a mãe que cuidou daquela filha, muito apegada àquela filha, mas que a filha teve que trabalhar fora um ano, viajar, e a mãe adoeceu para a filha voltar. Né? O tal era o egoísmo dela, que ela não suportava ver a filha à distância. A filha volta e a filha adoece junto com a mãe, porque a filha deixa de fazer para o qual o propósito da vida dela tinha que ser feito. Pais, mães que têm muitos filhos, e os filhos vão embora, casam, vão ter famílias, ficam longe. A mãe adoece, costuma ter crise de asma, crise respiratória, falta de ar. Daqui a pouco estão todos os filhos à sua volta. Todos os filhos à sua volta. Então, assim, há doenças que acompanham esse comportamento. Há doenças que acompanham esse comportamento. E a pessoa não entende, ela não percebe isso. Mas ela adoece para chamar a atenção, para ter todos ao seu entorno. Acharam o segundo livro de Crônicas 26. Aqui é uma história do reinado de Uzias. Capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Eu vou andar rápido, só vou pontuar alguns versículos. No versículo 1, né? Uzias se tornou rei. Ele tinha 16 anos. 16 anos, quando ele começou a reinar em Jerusalém. No versículo 4, olha a coisa linda. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha que palavra bonita. Ele se torna rei aos 16 anos. Lembra até Davi, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vai no versículo 5.
propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era um sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vocês não têm ideia como Uzias prosperou. Vocês não têm ideia como Uzias prosperou. Durante todo esse capítulo, você percebe aqui no 7, Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os amonitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Os inimigos pagavam impostos a Uzias. No versículo 10, também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto em Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Não tinha fome na época dele. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra. Versículo 12: o número total de chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Versículo 15: em Jerusalém ele fabricou máquinas. Ele tinha tecnologia, Deus deu sabedoria para fabricar máquinas. Essas máquinas lançavam flechas e pedras longe, ninguém enfrentava ele, Uzias. Então, assim, a fama de Uzias, lá próximo ao versículo 15, finalzinho, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Passou-se anos, esse homem se tornou poderoso. Deus foi com ele, Deus encheu ele, e ele fazia o que era reto do Senhor, até que ele acordou num dia e esqueceu da cruz, esqueceu de se negar, esqueceu da cruz, que era todo dia. E isso aqui deu por mais de 68 anos, ele como homem reto. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, porque a gente está notando na igreja, nós gostamos de poder. Senhor, derrama poder, Senhor, me enche de poder, Senhor. Mas se Deus te der todo o poder, está arriscado na semana que vem você esquecer alguma coisa. Então Deus vai dando de glória em glória, é gradativo. Eu sou o que não posso receber hoje tudo que Deus tem para me dar. E eu, se eu receber tudo hoje, eu acho que amanhã eu já acordo meio abusado. Eu acordo meio abusado. Eu preciso que o Senhor me quebre diariamente. Mas olha só, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele está escrito aí, se exaltou. O coração dele se exaltou. E o que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Ele entrou, vamos lá, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar. Ele não era sacerdote, ele foi queimar incenso no altar. Aí ele cometeu uma transgressão. Mas quando a gente comete uma transgressão, o pastor vem, nos aconselha, vem a mensagem, vem a pregação do domingo, aí o Espírito Santo, pá! Aí você, né? Se o coração não continuar exaltado, Deus recebe um coração quebrantado. Não é isso? Mas se o coração continuar exaltado, tu sair com raiva do pastor, com raiva da mensagem, com raiva da pregação, teu coração foi duro. Saiu da casa de Deus endurecido. É o que vai acontecer aqui. Por quê? Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Respeite os seus pastores. Atentem para o que os seus pastores falam. Atentem isso. Aqui, atentem isso. Aqui é um momento chave. Ele já tinha feito a transgressão, quebrava o coração, era um rei abençoado. Israel dominava o mundo naquele momento ali, e era o maior exército. Mas olha o que acontece.
Eles enfrentaram o rei Uzias, homem de Deus. Não se atrelou a rei, hein? Não se atrelou homem de Deus. Não se atrela ao Estado, homem de Deus. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. No momento que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Bom, eu vou encurtar a história. Ele não se quebrantou. No momento que ele se indignou com que os sacerdotes pediram para ele sair, que aquilo não era a função dele, a lepra lhe saiu na testa. E ele morreu leproso. Um início, toda uma trajetória abençoada, cheio de poder, cheio do poder de Deus. Os inimigos se curvavam a ele. Começou a 16 anos, não tinha uma falha, até um dia que ele quis queimar o incenso. Já transgrediu, os sacerdotes o alertaram da casa de Deus, mas ele se indignou com os sacerdotes. Eu vejo tantas vezes as pessoas escutarem a palavra, uma mensagem aqui do se indignar. O pastor Roberto às vezes fala, os nossos pastores, e daqui a gente percebe a pessoa mexendo a cabeça, não concordando, se indignando. Foi no momento que ele se indignou. Olha o egoísmo, olha como o ego desse homem, olha o que aconteceu com o ego desse homem. Ele se indignou com os sacerdotes. Batata, no momento a lepra pegou. Olha como o egoísmo adoece. Não é só as células que adoecem quando elas não cumprem o seu papel. A pessoa, a natureza humana adoece. Por isso que Jesus foi o homem mais saudável. Tu nunca leu um registro de Jesus doente, Jesus com a infecção, Jesus estava padecendo de uma enfermidade. Você ouviu Pedro doente, Timóteo doente, Eliseu doente, mas você não ouviu o Senhor Jesus, porque ele é a imagem da perfeição, do altruísmo. O ego de Jesus não subia, ele veio para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Então, meus irmãos, hoje estamos no culto de oração, dentro de uma linha de que qual o problema eu posso ter ainda que impede de que tudo aquilo que eu peça em nome de Jesus venha acontecer. Talvez o meu coração ainda necessite dar uma quebrada. Como eu venço, como o meu impulso altruísta, que foi aquilo que Jesus apontou para mim, como o meu impulso altruísta pode se sobrepor. Como nós podemos fazer isso? Primeira coisa, não haja como se você não tivesse amor próprio. Não haja como se você não tivesse amor próprio. Você se ama. Você se ama. Tu não pode perder o amor próprio. Jesus nos ensinou: ame o seu próximo como você. Então tem que ter amor próprio. Amém. Você não pode negar nesse amor próprio. E outra coisa que você tem que fazer é como ter esse amor próprio saudável. Como você ter um amor próprio de maneira saudável? Pois o ego se realiza apenas se você for altruísta. E o meu ego, eu falei que as pessoas são egoístas, são infelizes, elas não gostam delas mesmas. Tudo que ela faz, ela também não gosta. Ela murmura, ela reclama, ela é uma pessoa insatisfeita. Falei isso lá no início da mensagem. Por que ela é insatisfeita? Porque ela oprimiu o impulso altruísta. Quando você começa a se comportar de forma altruísta, a se preocupar com o outro, a orar pelo outro, a auxiliar o outro, você começa a alegrar o teu ego.
Por isso que Jesus nos fez com ego e com componente altruísta, com a preocupação com esse chamado gregário, de viver em grupo. E a prova disso é a igreja. Não deixe de vos congregar. Congreguem, nós temos que nos congregar, porque nos congregando nós desenvolvemos o componente altruísta, de um orar pelo outro, um dar a mão ao outro, ora pelo teu irmão da esquerda, ora pelo meu irmão da direita, agora abraça o seu irmão, dê boa noite ao seu irmão, dê bom dia ao seu irmão, ore pelo seu irmão. É tudo exercício altruísta, e é aí que o nosso ego é uma forma de se amar saudável. O nosso ego se sente feliz. Então esse é o primeiro conceito. O ego do cristão precisa do componente altruísta. As pessoas são mais felizes quando tomam para si os problemas alheios. O coração delas se alegra com isso. Quem não já fez um bem sem olhar a quem, mas que depois a pessoa voltou para te agradecer e falou: poxa, você, meu irmão, você, o que tu fez por mim, o que tu fez por mim, meu irmão, ninguém fez. Caramba, Deus usou você. Cara, isso enche a gente. É esse amor que nós temos que ter. É o ego, que ele é fortalecido pela preocupação com o outro. Aleluia. Está encaixando isso aí? A única maneira de poder viver consigo mesmo é amar os outros. A única maneira de viver consigo mesmo, de você se aceitar, de você olhar no espelho: poxa, eu estou bonito, estou me sentindo hoje, ô glória, é você fazer isso aqui, amar os outros. Jesus sabia disso, gente. Ele tinha nos criado, ele nos criou. Quando ele mandou amar o próximo como a gente mesmo, ele sabia disso, que era uma receita para a felicidade, para nos sentirmos realizados. Agora, estou aqui com olhando o relógio. A quarta receita, ela é fundamental. Tem uma frase aqui, eu escrevi aqui: pessoas interessantes são as que se interessam pelos outros. Às vezes você procura, estou procurando um varão interessante, ou o outro está procurando uma varoa interessante. Pessoas interessantes são as pessoas que se interessam pelos outros. Isso é uma marca, fique atento a isso. Bom, a quarta receita: entregue-se deliberadamente ao que é mais elevado. Para fechar, hein? Entregue-se deliberadamente ao que é mais elevado. E o que é mais elevado é o... o Edson está me ajudando. Edson, vamos tentar de novo. O que é mais elevado é o reino de Deus. O reino de Deus, para entrega. O reino de Deus. Busca em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, uma forma que você tem, quando você se entrega ao reino, o ego irá para o lugar certo. Qual foi a passagem que nós lemos aqui? Lucas 9, 23 e 25. Se alguém ainda está lá, eu quero agora abusar do 27. Quando Jesus está terminando, ele diz assim: em verdade lhes digo que... Agora não é mais todos, olha. Agora não é mais todos. Ele estava falando com todos, todo mundo ele falou isso. Mas ele finaliza a ideia dele assim: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Ih, caramba! Todo mundo tem várias interpretações sobre esse versículo, né? Uns questionam que os discípulos não podiam morrer sem ver o reino, mas aqui, entendendo o reino como o governo do Espírito Santo no coração,
todos aqueles viram o reino de Deus. Todos eles, os discípulos, os que creram, viram o reino de Deus. Por quê? Entregue-se deliberadamente ao que é mais elevado, o reino de Deus. Quando você se entrega ao reino de Deus, o ego irá para o lugar certo, estará subordinado a quem? O ego vai para o lugar certo, porque ele fica subordinado a quem? Always. Espírito Santo, oh glória, ponto, ao Espírito Santo. O ego fica subordinado ao Espírito Santo. Amém. Paulo estava cantando aqui: renova-me, Senhor Jesus. É ali. Ele vai cantar de novo no final, se ele for explorar o violão dele, ele vai cantar de novo isso. O ego fica no lugar certo, então o ego poderá ser amado. Esse é o amor saudável. Aleluia. Agora, se você assimila a importância da causa com a qual você se identifica, que é o reino, né? A causa que eu estou falando é, se você se identifica com a importância da causa, então você consegue entender a causa das causas. Grava isso. Se você entender o que é o reino de Deus, a importância do reino de Deus, de buscar primeiro o reino de Deus, você está entendendo a causa das causas, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus disse, alguns daqui não morrerão sem experimentar isso. E os que creram, os discípulos, receberam o Espírito Santo depois da ascensão de Jesus, e eles viveram a submissão, a subordinação do seu ego ao Espírito Santo. E aí o que aconteceu com eles? Tocava, a sombra curava, tocava no lenço, na roupa de Paulo curava, começaram a se comportar como o homem mais saudável do mundo, que era Cristo. E Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia, oh glória, Cristo vive em mim. Se Cristo vivia nele, quem tocasse no Paulo, em Paulo era curado. Quando Paulo estendia a mão, curava, ressuscitou o menino, o barco quebrou, afundou e ninguém morreu, porque era um homem saudável. Era um homem saudável, porque o seu ego estava subordinado ao Espírito Santo. E aí ele começou a ter a própria imagem do Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que fazer diariamente. Dia a dia temos que tomar conta dele, deixar que o Espírito Santo governe o nosso ego. Aleluia, aleluia. Que a nossa oração hoje, Jesus Cristo se manifestou para quê? Para que a gente tenha vida e vida em abundância. É vida. Então o caminho da vida não é o egoísmo, não é o egocentrismo. O caminho da vida é entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele o nosso ego. O Salmo 40, versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Essa tem que ser a nossa oração. Pablo, a gente pode, antes de orar, cantar renova-me de novo? Aleluia, glória a Deus. Oh meu Pai, dia a dia, Pai, dia a dia, eu preciso te entregar esse impulso e me submeter ao teu Espírito para fazer a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Feche os olhos, coloque suas mãos no coração. Senhor, meu Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado pela nova aliança, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu exemplo, Senhor. Jesus, salva-me de mim mesmo, Pai. Salva-me de nós mesmos, Pai. Livra-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Não deixe, Pai, sermos os nossos próprios inimigos, Pai. Não deixe, Pai, o nosso ego sobressair, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ficar curado do egoísmo, Pai.
Ajuda-nos a nos curar do egoísmo, Pai. Não deixe, Pai, que essa doença, Senhor, afete a nossa igreja, afete a nossa vida, afete a nossa família, Senhor. Toda manifestação do nosso corpo, Pai, decorrente do egoísmo, Pai, que os nossos olhos não identificaram, que nós não tivemos no exato momento de discernimento, Pai. Toda essa manifestação biológica, Pai, de uma doença, seja ela mental, seja ela estrutural, seja ela na pele, seja ela no órgão, Pai, queima, Jesus, em nome de Jesus, Pai, que essa cura do nosso coração, Pai, reflita em cada órgão do nosso corpo, Pai, reflita em cura, Jesus, reflita em confiança, Pai, reflita em amor, Pai, que a gente saiba se amar de forma saudável, Pai, que a gente saiba amar o próximo, Pai, que a gente saiba amar a Ti acima de todas as coisas, Pai, que a gente se submeta ao Teu reino, Pai, que eu possa pensar em Ti e nos outros até que Tu venha. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia.